Dirigindo a Kombi. Dirigindo a Kombi. Falei, não, o cara me ganhou ali. E eu tenho a sua irmã, a Késia, mano. Eu tenho um momento com Deus, com a Késia. E ela, se ela tá assistindo, ou ela vai assistir, Deus usou a vida dela pra falar comigo uma vez. E eu uso essa história pra falar com ele sempre. Késia é uma bênção, cara. Eu tava tendo uns 12 dias de clamor aqui quando vocês eram aqui da Paranaguá. E ela tava... E aí foi aquele momento do corredor. Do corredor. E vocês fazem diferente do Brasil para Cristo, né? Que é cada pastor ora pela... Sim. E lá no Brasil para Cristo é só o corredor mesmo, só passando, né? Direto. É. E aí eu lembro que eu tava vindo e era bem essa época que, tipo... Rebeldão, assim, sabe? De, tipo... Por exemplo, uma igreja um pouco mais tradicional daquilo que eu pensava. E se eu ouvisse um pastor falando muito, porque Deus vai abençoar, eu já, vixi, mano, o cara já tá querendo jogar no emocionalismo e tal. Então era bem, bem restrito, assim. E eu lembro que eu sentava lá no fundo lá e fechava a cara assim e ficava só olhando. Mas sempre muito suscetível a Deus, assim, sabe? E eu falei, e aí um dia antes, isso foi numa terça. Um dia antes eu tava saindo da casa da Jaque, a gente tava só namorando. Sim. E eu descendo a Paranaguá aqui. E eu tava muito bravo com Deus. E comecei a tretar com Deus. Brabão. Sozinho, né? Lógico. Que Deus, nessas horas aí, quem sou eu, né? Pra brigar com Deus. Mas eu tava tretando com Deus, assim. Você tava tretando com Deus, não era nem com anjo, né? Não, com Deus. Falei, mano... É com você, não quero o terceiro, não. Quero intermediário, é com você, é com o chefão. Misericórdia. E comecei, não, porque isso, porque aquilo, porque eu não concordo, porque não sei o quê, porque tem disso, porque as coisas não acontecem. E comecei a falar. E aí eu lembro que eu vim na terça-feira aqui, cheguei nessa terça, e aí teve esse momento da oração e aquilo, né? Filho de pastor, já conhecendo várias coisas de igreja e tal. E aí eu parei assim, eu lembro que eu parei, fiquei no corredor esperando, eu falei, tá, vou lá, o cara vai orar, e beleza, e é isso. E os pastores tudo lá orando, e eu parado esperando o próximo pastor pra eu ir. E eu bati o olho assim, tava a Kézia, assim, no canto, que ela, eu não lembro se é diaconisa e tal, mas tava ali... Separado ali, né? Posicionando a galera, né? Tipo, ó, pode ir, não sei o quê. Não sei se ela vai lembrar disso. E aí, eu sei que eu olhei assim pra ela, assim, e ela fez assim. Eu parei, eu olhei e falei, não tem nenhum pastor. Tipo, né, tá todo mundo nos pastores. Eu fiquei assim, aí ela, vem aqui. Eu fui. Rapaz. Obediente. Cheguei. E eu sempre, eu até comentei isso com a Jaque, é uma coisa que eu falo. Eu sou um cara muito observador, assim, então, quando eu olhava pra Kézia, eu vi que ela não era muito do barulho. Se Deus tivesse usado qualquer um dos pastores, talvez eu não, pra mim, mas foi ela. Porque sempre cheguei, eu sempre vi ela muito quieta, muito na dela. E beleza. E aí eu bati o olho assim, eu fui e ela começou a falar. Rodrigo, sem brincadeira nenhuma. Ela começou, então, você falou isso comigo. Você estava falando sobre isso. Tudo que eu estava falando na segunda-feira, que eu questionei a Deus, ela falou, então, eu vou te responder sobre isso que você está falando, sobre isso que você disse, sobre isso que... Meu Deus do céu. Ele falou de uma forma que você ia entender. Não, é por isso que eu falei. Se fosse outra pessoa, eu não ia... Mas por ser ela, por eu sempre chegar aqui e ver ela sempre muito na dela, no sentido assim, eu nunca vi a Kézia com muito barulho e tal, assim, ela no jeitinho dela, tranquila e tal. E eu falei, mano, foi a pessoa certa pra falar comigo. Porque quando eu bati o olho e ela começou a orar, e ela começou a falar, ó, você tá falando sobre isso, você tá dizendo sobre isso. Cara, naquele dia em diante, porque eu sempre tive muito problema com profetada. Sim. E aí, daquele dia em diante, eu parei e falei assim, cara, eu preciso amadurecer. Eu acho que eu entendi. Preciso amadurecer. Tintim. E aí, dali eu comecei o processo de falar, não, deixa eu desarmar isso daqui. Calma, tem né? muita coisa aqui que foi construída e eu preciso ir desarmando. Então, cara, eu tenho muito legal, carinho por essa... história, hein? E você vê, há mais de 9 anos isso, quase 10 anos já. Uau. Eu acho que ela nem sabe, ela nem lembra disso, mas foi algo que eu tenho muito... Você vê, eu já vi ela e ela não sabe que eu tenho um carinho por ela. Eu tenho muito carinho por conta dessa situação. Agora ela tá sabendo.